Antes da gente falar um pouquinho sobre esse aspecto de pessoas mais velhas sendo beneficiadas, eu queria fazer um comentário assim, pelo que você explicou, durante grande parte da sua vida e até hoje, profissional, você teve mulheres, de certa forma, cuidando ou mentorando a sua carreira, né? Em diversos momentos. Você disse que hoje ainda, num alto cargo, né, sendo uma líder, você tem uma pessoa aí que é uma mentora nos dias de hoje. E como que é para baixo? Você costuma ter Neymar mais mulheres, mais homens, ou pouco importa para você? O que importa é ter o Neymar lá jogando. Olha, para mim, eu não faço vaga afirmativa. Tá. Mas acaba sendo mais mulheres. Hoje meu time, ele tá acho que meio a meio. Mas eu acabo vendo que tem mais mulheres, que na verdade é até um desafio para os outros gestores, porque quando eu entrei na área, a gente sempre trouxe aquela visão de que a área é muito masculina, em todas as áreas que eu estava. Uhum. E depois, nas minhas áreas, na minha liderança, a minha área sempre ficava mais feminina, e conjunto com a Patrícia também ficando mais feminina. Então, na verdade, existem mulheres muito boas e mulheres muito capacitadas. Então, talvez não exista um viés masculino de contratar igual. Uhum. Então, talvez a gente também tenha um viés de contratar iguais. Mas no final do dia, eu estou mais preocupada em desenvolver talentos e pessoas. Não é sobre mulheres, não é sobre homens. Embora a agenda de mulheres em cargos de liderança seja muito importante para mim, porque eu acredito muito na representatividade. Então, eu acho que quando a gente tem representatividade, a gente entende que a gente pode ser aquilo que a gente quer. E é exatamente aquilo que a gente quer. Porque, como você começou falando sobre sucesso, o que é o sucesso? Se a pessoa quer ser especialista e ela faz muito bem isso, tá ótimo. Se ela quer ser gerente e ela faz muito bem isso, também tá ótimo. Se ela quer ser superintendente, tá ótimo. Se ela quer ser CFO, tá ótimo. Mas que ela tenha a oportunidade de ser aquilo que ela quer. E eu já li muitos livros e muitos artigos sobre isso, principalmente o livro em inglês é o Lean In, da Sheryl Sandberg, que é... eu vou lembrar o nome em português dele. E ela traz muito sobre isso, que as mulheres, às vezes elas têm crenças limitantes que vêm da família. E às vezes elas nem tentam crescer porque elas acham que não vai dar certo. Então, se eu tiver um cargo alto, eu não vou conseguir ser mãe. Poxa, e isso também me pegou quando eu era mais nova, assim, porque às vezes eu quero ser mãe e eu quero ser CFO. E um dia eu espero chegar no cargo de CFO. E aí eu falava assim, mas a Patrícia consegue, a Fabi consegue, a Renata consegue, a Ana consegue, por que eu não vou conseguir? Claro. E assim, em todas elas, que eu vejo também muito forte, é um parceiro, é um marido que também é pai. Porque até, às vezes eu brinco com as pessoas, falo assim, você tem sorte de ser marido. Eu falo assim, não, gente, vocês não estão entendendo. Se ele não fosse do jeito que ele é, ele não seria meu marido. Meu marido, ele é meu maior companheiro. É a pessoa que mais me ajuda. A gente se divide, e não é só subdividir 50% seu, 50% seu. Você tá cansado hoje? Deixa que eu faço. Dorme até mais tarde, que eu vou cuidar dos dois lados. Porque ele também tem uma empresa de TI, então para ele também é puxado. Então, o que eu vejo muito sobre a maternidade é você ter um parceiro que vai fazer o papel dele de pai. E que, se os homens são também, por que nós não seríamos? Exatamente. Ou a gente tá falando que os homens que são não são pais, ou bons pais. Ou a gente tá falando que, na verdade, é uma crença limitante nossa, que é o que eu acredito, que a gente põe na nossa cabeça que não vai dar certo. E às vezes, e eu gosto muito de trazer o positivo. Eu tava conversando com a minha colega, ela falou assim, eu quero ser mãe, mas todo mundo fala que não vai dar certo. Eu olho e falo, vai dar certo. Eu falei assim, olha pra mim, não tá dando certo? Vai dar certo. E não é porque não deu certo pro outro que não vai dar certo pra você. E eu tenho uma frase muito que eu levo comigo, eu levo pros meus liderados, pros meus mentorados, pra todo mundo. Se você quer mais que a maioria, você tem que fazer mais que a maioria. Simples assim, não importa seu sexo, né? Exato. Não vai, é quase uma matemática. Então, assim, eu quero um cargo maior, eu vou trabalhar mais horas, eu preciso me dedicar, eu preciso aprender, eu preciso aprender com as pessoas que estão ao meu lado, eu preciso ver e eu sou uma pessoa que eu aprendo muito olhando.
às vezes a Paty olha pra mim e fala assim, não preciso nem falar que você já se corrigiu. Então, assim, acho que cada vez nesses cargos mais altos também ter a percepção de olhar para as pessoas e entender o que elas estão falando, né? Sim. Então, de novo, aquela questão de antecipar os movimentos das pessoas, porque o que a gente faz no final do dia é uma venda, né? Totalmente. Então, quando o pessoal fala assim, eu não sei vender, eu falo assim, não, mas a gente vende tudo. A gente vende uma ideia, a gente vende uma entrevista, a gente... E principalmente a gente, planejamento financeiro, a gente vende uma ideia de planejamento, onde a gente tem que conseguir engajar as pessoas nesse planejamento. A gente tem que fazer com que as pessoas se sintam parte desse planejamento, para que a gente consiga fazer um plano tático, onde todas as pessoas vão interagir com esse plano tático e a gente seguir esse planejamento, né? E garantir, e quando as coisas saírem do lado, porque elas vão sair, porque isso aqui é Brasil, né? Brasil não é para amadores. Vai desviar, né, do que foi planejado. Até porque no papel cabe tudo. Exato. Quero ver na prática, né? Exatamente. E quais planos de ações que a gente vai fazer para garantir que as coisas estão voltando para o caminho que a gente precisa? Então, e eu acho que o papel do CFO mudou muito nos últimos anos, né? Que é essa visão business partner. Ele é um sujeito mais focado em negócio. Claro que ele tem o número na veia, mas é um sujeito que consegue entender mais a oportunidade de geração de riqueza para a empresa do que simplesmente ficar parado ali no número, né? Exato. Eu acho que tem uma frase que eu vejo que eu acho que é muito verdadeira, que atrás de todo CEO tem um grande CFO. Isso. E eu vi uma frase também esses dias que eu gostei muito, seja teimoso com a meta, mas seja flexível com o plano. Uhum. E eu acho que esse é o nosso dia a dia, né, no planejamento estratégico, como é que a gente... Aquela é a meta, mas como eu vou chegar pensando em todas as turbulências, todo o cenário brasileiro. Eu acho que o Brasil faz CFOs como nenhum lugar do mundo, justamente por causa dessa atribulação política, econômica que impacta os nossos negócios. Exato. Eu acho que a gente forma profissionais de primeira linha muito bem preparados mesmo. Quando você tem um carro que anda em estrada esburacada, né? Quando pega uma estrada lisa, vai super bem, né? É tranquilo. E eu concordo com você, eu acho que os profissionais brasileiros, eles têm uma pegada muito mais preparada, talvez, do que outros, porque a gente tem muita dificuldade mesmo. Política, econômica, situações da própria sociedade. Mas interessante. E como é que você enfrenta isso no dia a dia? Porque